Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Naturalmente, todos estamos vivendo um momento desafiante no nosso estado. São 90% dos municípios atingidos. Por isso que é tão importante, além da ação solidária, pelos canais os mais variados e seguros, que nós possamos ter momentos de prece, de reflexão, para que afetemos positivamente a psicosfera, a ambiência espiritual do nosso estado, envolvendo os nossos companheiros em sofrimento maior do que o nosso, para que a boa assistência espiritual os alcance, trazendo fé, coragem, ânimo e perseverança. Certamente teremos meses pela frente de reconstrução, de trabalho, e o trabalho espiritual é indispensável nessas horas. Os estudos acadêmicos no campo da saúde mental há muito demonstram que a religiosidade é fundamental para a estruturação de aspectos da nossa saúde mental, como a nossa resiliência, como o exercício de lidarmos com processos de ansiedade e até mesmo como recurso complementar às terapêuticas indispensáveis no campo dos profissionais da saúde, mas um recurso complementar à terapêutica para a depressão é também espiritualidade. Nós vamos refletir, no tempo que nos é reservado, sobre as consequências morais do Espiritismo, porque é justamente em momentos como esse que nós precisamos pensar como que a doutrina nos auxilia e de que forma ela tem impactado a nós mesmos, sobretudo por dentro. Porque a proposta religiosa do Espiritismo é uma religiosidade de fórum íntimo, que diz respeito à nossa natureza moral, ao nosso estado de espírito. Eu sou Vinícius Lousada e espero que a reflexão seja oportuna nessa tarde. Allan Kardec, no item 6º de A Conclusão de O Livro dos Espíritos, vai referir sobre 3 aspectos de consequências morais da doutrina espírita na vida daquele que adota o espiritismo como filosofia de vida. Porque isso é importante nós observarmos. Kardec, ainda na conclusão do Livro dos Espíritos, vai lembrar que nem todo mundo assimila a moral espírita da mesma maneira. E é bom lembrar que a moral espírita é a moral de Jesus, que se sintetiza no amor ao próximo, no amor a Deus e naquela regra de conduta que seria a chave da felicidade dos relacionamentos humanos se nós a adotássemos. Façai aos outros o que gostaríeis que os outros vos fizessem. É uma regra de ouro que Jesus ensinava aos discípulos e que o Espiritismo, não apresentando uma moral nova, pelo contrário, trazendo-nos a compreensão da moral de Jesus, nos pede, em momentos de crise ou de tranquilidade, que façamos aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem nas circunstâncias que esses outros estão vivendo. Daí que nós somos convidados pela doutrina espírita a compreendê-la jamais como uma religião de culto externo, mas de fórum íntimo, de adequação da própria vida, da forma de pensar, de agir, de falar, paulatinamente ao código de ética ensinado por Jesus. Somos convidados diariamente à nossa autoeducação
à correção do nosso caráter. Porque o Espiritismo é assim, ele não é uma doutrina para a gente frequentar, ela é uma filosofia de vida para adotarmos todos os dias. Naqueles momentos mais difíceis, no trânsito, no engarrafamento, quando o carro apaga na lagoa, quando um familiar está enfermo, quando estamos aflitos por notícias de alguém numa região que a catástrofe está estabelecida, quando sofremos algum prejuízo econômico, quando a enfermidade nos visita, quando somos contrariados. É nessas horas que nós vamos percebendo o quanto o Espiritismo vai sendo entronizado por nós mesmos. O escritor, já desencarnado, Richard Simonetti, oportunamente escreveu que não basta a pessoa entrar para o Espiritismo, o Espiritismo precisa entrar nela. E nós vamos perceber o quanto de Espiritismo nós estamos internalizando nessas lutas comuns da vida. Desde a recepção de uma visita de um familiar, simplesmente aqueles que aparecem na hora que a gente não espera, como também no ambiente de trabalho profissional, no convívio com as pessoas e nas horas de eventos extremos, como esse, no ambiente climático do nosso estado e, por consequência, no nosso país. Daí que Allan Kardec vai dizer que há pessoas que não compreendem o Espiritismo de pronto, e não é de imediato essa transformação moral. E fala em categorias de espíritas. Fala dos espíritas experimentadores, que à época dele eram aqueles que focavam na pesquisa científica dos fenômenos materiais provocados pelos espíritos, que não davam, segundo a compreensão do nobre codificador, atenção ao conteúdo ético-filosófico do Espiritismo. Também Kardec se refere a uma qualidade de espíritas que eu tenho certeza que não tem Tramandaí, que são os espíritas imperfeitos. São aqueles que admiram a moral evangélica, mas dizem assim: ah, mas isso aí não é para mim. Eu acho que aqui Jesus exagerou nesse negócio. Amar os inimigos, eu acho que ele exagerou. Amar os criminosos, a pessoa, eu acho que tem que mudar o texto. Eu tinha um amigo, há uns anos atrás, que ele ficava assim, encafifado com Jesus. Vez por outra ele disse: olha, isso deve ser um problema de tradução. Ele queria adaptar o Evangelho segundo as ideias dele, porque era alguém com profunda dificuldade de perdoar, de ter paciência, de mudar a atitude, assim como nós outros. É muito comum nós percebermos, se tivermos autocrítica, que é saudável, que às vezes o Evangelho nos encaminha para o lado e a gente vai cedendo às imperfeições do homem velho que ainda cultivamos. A gente olha e diz assim: não, tudo bem, eu vou ajudar os desabrigados, mas eu estava me preparando para aquela viagem. Não, tudo bem, eu vou agora conviver com fulano, eu vou perdoá-lo, mas vai que ele me apronta de novo. Se ele me aprontar, ele vai ver. E aí fica aquele perdão condicionado, em que eu fico só esperando a pessoa aprontar para responder, e não houve perdão. Então, essa experiência contraditória que nós temos, que nos situa na situação de espíritas imperfeitos, que admiramos a moral, mas talvez não venhamos a aplicar a nós mesmos. Mas há uma outra categoria: verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. E essa categoria a gente precisa se esforçar para se encaixar. São aqueles que estudam as próprias imperfeições, investigam a sua natureza moral, porque o Espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada. Se ela não é de religião, não é uma religião exterior, uma
fazer de culto interno, ela nos chama a essa viagem íntima, de conhecer quem realmente nós somos, para nos tornarmos pessoas melhores à luz da filosofia que nós adotamos. Então, o espírita verdadeiro é aquele que trabalha por todos os dias domar suas más tendências, que se esforça na própria transformação interior. Então, se eu percebo que o egoísmo predomina no meu comportamento, eu passo a me comprometer pessoalmente em atitudes mais altruístas, mais voltadas à felicidade do próximo. E não precisa ser o próximo lá no Haiti, pode ser o próximo dentro de casa, pode ser o próximo da região metropolitana atingida, pode ser o próximo do centro espírita, o próximo, um gatinho, um cachorrinho, um filho de Deus. Se eu percebo que aquela chaga moral do orgulho empaca a minha evolução, então eu preciso começar a trabalhar a humildade. Quer dizer, diminuir a influência da minha vaidade pessoal, da minha percepção exagerada do meu próprio valor, e me colocar na condição de que eu não sou mais do que eu sou, nem também sou menos do que eu sou. Humildade não é desvalorização, é nos situarmos no lugar que a gente ocupa no cosmos e acharmos uma forma de sermos úteis ao próximo, seja no nosso trabalho profissional, seja na atividade voluntária no centro espírita, em qualquer circunstância que a vida nos permita. Porque o fato é que o que nós semeamos, nós colheremos. Então vale a pena trabalharmos para harmonizarmos a nossa intimidade. Hoje se faz muita harmonização exterior, né? Harmonização facial. O povo vai até para a televisão, a gente leva um susto, né? Porque tem uns que destroem a indumentária física, estabelecendo assim um padrão de beleza quase do androide. E nós precisamos fazer, com todo respeito, uma harmonização interior. Ajustar a nossa consciência à lei divina. Aclimatar a nossa alma às lições do Evangelho de Jesus. Para que o Evangelho não seja mais uma cantileira interminável, uma repetição de palavras em nossas vidas, com leituras que às vezes a gente lê e não está entendendo o que está lendo, porque não se habituou a raciocinar sobre o que lê, e não se habituou a buscar a aplicação prática do que lê. Porque o Evangelho, além de ser lido, estudado, precisa ser compreendido e vivido, pois ele é o código de felicidade que nós temos em nossas mãos. Allan Kardec, quando traz a questão 625 de O Livro dos Espíritos, em que os benfeitores apontam Jesus como nosso guia e modelo, ele vai dizer que a sua mensagem, o Evangelho, é a expressão mais pura da lei de Deus. Então, se eu quero caminhar consoante as leis divinas, eu tenho que olhar para o Evangelho, buscar compreendê-lo à luz do Espiritismo e torná-lo minha bússola pessoal, não mais um conjunto de frases de efeito, mas diretrizes para o meu êxito espiritual. E essa é uma mudança de perspectiva que nós precisamos fazer, porque ao longo das encarnações passadas, no trânsito de outras experiências religiosas, o que mais nós fizemos foi erguer templos, disputar verdades, produzir teologias complicadas e nos hipnotizarmos em rituais exteriores.
Ao ponto que a gente se descobre hoje, quando vai ler o Pai Nosso no Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo extraordinário sobre preces no Evangelho. E aí Kardec faz o quê? Na coletânea de preces espíritas, traz uma introdução à luz da doutrina espírita, porque não basta crer, é preciso compreender no que se crê, para sairmos daquela infância espiritual da fé cega e passarmos a desenvolver uma fé que logica, que raciocina, que dialoga com a ciência, que ensina o adepto a investigar, a perguntar, a problematizar o que lê, para estabelecer uma fé razão, uma fé que é analítica, uma fé em que não se busca milagres, gurus de ocasião, e nem tampouco o cultivo de qualquer fanatismo. O tempo do fanatismo está passando. E no século XIX, com o Livro dos Espíritos, nós somos convocados a uma outra perspectiva na relação com Deus e com a realidade espiritual da vida, desde lá. Daí Allan Kardec falar também dos espíritas exaltados. São os espíritas quando se tornam fanáticos. Os que acreditam em tudo que o plano espiritual diz, em tudo que qualquer médium publica, em tudo que qualquer vídeo mostra na internet ou chega no seu WhatsApp. Hoje existem ferramentas, meus amigos, de inteligência artificial, que eu posso produzir um vídeo com uma mensagem, torná-lo viral, dizer que é do Dr. Bezerra e não ser de ninguém. Mentirosos não é de agora que surgiram, sempre existiram, mas agora, como todos nós temos acesso, eles também têm acesso às tecnologias. O que o espírita vai fazer então? Usar o crivo da razão. Ah, mas o companheiro disse que recebeu. Vamos ver se tem sentido. Vamos ver se passa pela lógica. Se não passar pela lógica, descarta. Os bons espíritos não ficam bravos. Porque os bons espíritos não têm as imperfeições que nós temos. Ah, mas então eu posso examinar uma comunicação mediúnica? Recomendação do senhor Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Tem que passar por exame crítico tudo. Por quê? Para evitarmos os falsos profetas da erraticidade, assim como do plano material. Porque nessas horas de crise, lastimavelmente, também borbulham. Sabe que nem chuchu em cerca que aparece e não acaba? Os falsos profetas dos dois planos da vida. Parte do momento que nós estamos vivendo. Então tem que separar as coisas do uso da razão. Ah, mas a pessoa não ganha nada. Às vezes ganha, não materialmente. Então, separar o joio do trigo. E não é pecado para o espírita dizer não para aquilo que ele não compreende, ou não aceita, ou não é admitido na lógica do espiritismo. O erro maior é aceitar ver mentiras no lugar das verdades. Isso é a recomendação, não é do Vinícius, é do espírito Erasto, um dos guias da Sociedade Espírita de Paris. Então, o Espiritismo propõe uma religiosidade arejada no pensamento. Não propõe fanatismo. Não é você tem que acreditar, você tem que compreender. Compreender. Se eu me deixo levar pela fé cega, eu sento, recebo o passe e não levo nada. Se eu me deixo conduzir pela fé raciocinada, eu chego aqui e já trabalho o meu estado interior,
para me colocar em sintonia com os amigos espirituais. Não é o que vão me dizer no fraterno, não é exatamente a palestra, é aquilo que eu vou extrair do que é orientado, do que é recomendado. Vou buscar os textos lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Normalmente, livraria de centro espírita tem a preço popular. Vou chegar em casa, vou arrumar um tempo, porque eu tenho obrigação de compreender esse aspecto da minha vida tão importante, que é o da espiritualidade. E vou aprendendo a me conduzir nesse campo também. E vou tirando o melhor proveito daquilo que recebo no centro espírita, daquilo que escuto numa palestra, daquilo que leio. E vou, inclusive, selecionando minhas leituras, para não perder de aprender. Há um hábito corrente, que é mais ligado à superstição, que as pessoas leem o Evangelho só por acaso. Já deve ter ouvido falar. Eu pego o Evangelho, abro e parece que vem para mim. Interessante, né? Mas Kardec não era um místico, meus amigos. Kardec era um pedagogo. Um homem membro de várias comunidades científicas. Que escrevia obras didáticas, discípulo de Pestalozzi, antes de se tornar, como nós conhecemos lá na Kardec, seu nome é o pseudônimo, seu nome verdadeiro é professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Chegou a propor planos de reforma da educação na França. Esse homem de ciência, ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, que celebra nesse ano 160 anos de publicação, ele faz o quê? Ele começa a obra falando das relações do Espiritismo com a filosofia e com o cristianismo. Fala do método utilizado para estabelecer o que é o princípio moral doutrinário do Espiritismo. No item chamado Autoridade da Doutrina Espírita, que é a concordância do ensino coletivo dos Espíritos. Ele comparava o que os Espíritos diziam através de diversos médiuns desconhecidos entre si. E quando esses itens convergiam, se tornava um princípio adotado nas obras que ele produzia. Não era da cabeça dele, não era porque um médium disse, não é porque alguém sonhou em casa, não. Fazia uma comparação metodológica. E aí que a gente descobre que nem tudo que os Espíritos diziam vinham para o conteúdo da doutrina, porque haviam ideias próprias de alguns Espíritos, até sendo elevados, que não se confirmavam na coletividade do ensino dos Espíritos. Kardec usava de bom senso, de razão sempre, porque imagine o compromisso dele. O que nós vamos encontrar no Evangelho? As lições morais de Jesus, aplicadas ou aplicáveis em todas as circunstâncias da vida. A obra é distribuída em conteúdos que abrangem, do ponto de vista ético, várias circunstâncias da nossa existência. Por isso que é tão difícil abrir o Evangelho e não encontrar uma coisa que sirva para a gente. Porque, de fato, todo o seu conteúdo, bem estudado, serve para a vida da gente em qualquer situação. Está lá preparando o almoço de domingo, vai receber a família, vai vir o genro que a gente não tem condições de conviver, vai vir a sogra. E aí está lá, no Evangelho, como é que a gente tem que conviver. A gente está enfrentando uma situação difícil, vai encontrar em qualquer lugar da obra. Por isso que é importante lê-la de fio a pavio. Porque imagine, meus amigos, a gente tem um mapa do tesouro.
na mão da gente. A reencarnação é um período breve na vida da gente. Daqui a pouco a gente está no mundo espiritual. Aí eu tenho um mapa do tesouro que me prepara para a vida futura. E eu só leio pedacinhos do mapa, como é que eu vou achar o caminho? Eu só tomo parte do conhecimento. Então eu posso deixar um pouquinho as redes sociais, negociar com Netflix, e aí eu posso ler um pouquinho mais, do início ao final, para observar as lições do divino amigo, à luz do que os Espíritos propõem como elucidação, a fim de que eu aprenda a viver melhor, sendo criatura melhor. Nós somos uma sociedade que temos lido menos por conta dos recursos midiáticos. Há estudos sobre isso. E qualquer um de nós, se fizer análise, a gente hoje vai pegando assim informações mastigadas de várias fontes. Então, se nós pudermos, em prol da nossa paz íntima, da nossa elevação espiritual, da harmonização com os benfeitores amigos nesses dias tão difíceis, que abramos a nossa agenda pessoal para dedicar uma meia hora, uma hora de leitura e reflexão para nós mesmos do Evangelho segundo o Espiritismo e começarmos a trabalhar identificando que ações diárias que traduzam em nós, os espíritas, uma outra carta do Evangelho, que possa transmitir aos que convivem conosco uma mensagem de esperança, coragem, ânimo, resiliência, retidão, de caráter. Vivemos tempos em que está muito fácil desmerecer pessoas, instituições, estruturas sociais adequadas ao bem-estar de todos, num discurso descomprometido. Críticos não faltam, e alguns bastante desocupados. A sociedade que nós vivemos, nesse período de transição planetária, pede pessoas de caráter, éticas, honestas, voltadas ao bem, dispostas a apoiar mais do que apedrejar, em estruturar em si mesmas os valores que acreditam que o mundo deva ter. Se eu acho que o mundo tem que ter paz, eu preciso ter paz. Se eu acho que o nosso mundo carece de pessoas sem segunda intenção, eu devo ser aquele que serve sem segunda intenção. Se eu lamento as pessoas que abandonam os seus idosos, sejamos aqueles que não abandonam. Eu reclamo dos que têm fé, mas não aplicam, que eu seja alguém que aplica a fé. Martin Luther King Jr. ensinava na sua defesa humanitária à paz e aos direitos civis. Assim como Mahatma Gandhi, que nós tínhamos que nos tornar a mudança que nós queremos para o mundo. Então, amigos queridos, nessa hora grave que nós vivemos, temos recursos e conteúdos suficientes para olharmos para o Espiritismo, para as suas consequências morais, de desenvolvimento da nossa religiosidade, que é uma consequência, de resignação diante das vicissitudes da vida, que é a segunda consequência apontada por Kardec, e de desenvolvermos a indulgência para com as imperfeições alheias, que é a terceira consequência. Todas elas vividas vão servir de filtro para entendermos que tipo de espírita somos. Somos a caminho de construção melhor
Estamos em processo de renovação. Temos coragem de vivermos a doutrina que professamos, apurando o passo moral e construindo a sociedade regenerada que tanto almejamos para o nosso lar planetário. Recebam o nosso abraço, nossos votos de saúde e paz e a nossa gratidão pela oportunidade dessa tarde. Muito obrigado.